Então, nesse curso, nós iremos trabalhar com vários enfoques, desenvolvendo algumas áreas, mas todas elas sempre com esse foco que é trabalhar a questão da imagem, seja ela imagem estática, imagem em movimento, aí inclui a fotografia, o vídeo e etc., as performances, a arte digital, revisitar esses projetos que já desenvolvemos e como ao longo do tempo essa tecnologia foi se desenvolvendo e também foi se desenvolvendo o processo de trabalho. Como hoje podemos trabalhar com a tecnologia que temos à nossa disposição na sala de aula e obter aqueles resultados que a gente imagina seriam possíveis, né, acessando as tecnologias da educação. Então, hoje nós vamos especificamente tratar de um assunto que é muito discutido, muito falado, muito produzido pelas pessoas em geral, que são as fotos digitais ou os selfies. Selfie é aquela foto que você tira de você mesmo. Então, você tira a foto, mas também quer partilhar com alguém. Quer postar na internet para que alguém veja você tirando a sua foto. Então, esse é um fenômeno que tem acontecido nos últimos anos. Não é coisa de 2017, embora pareça que tenha se ouvido falar mais disso. E então, já em 2014, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ele é um teórico, né, mas da área da informática russo, radicado nos Estados Unidos, o Lev Manovich. Ele desenvolveu um projeto e publicou, então, quando eu digo 2014, não é? Já faz algum tempinho que as pessoas estão se debruçando sobre essa quantidade enorme de fotos que são publicadas e disponibilizadas online e pensar um pouco, a ideia é estabelecer uma discussão, iniciar uma conversa sobre por que tanta foto, o que essas fotos podem nos revelar. Será que essa é uma nova forma de arte jovem? O que se pretende com isso? Então, o Manovich e sua equipe, na época ele trabalhava na Universidade da Califórnia, em San Diego, hoje ele está radicado em Nova York, publicou este site que está disponibilizado aí, que é o selfcity.net, onde ele e sua equipe analisaram fotos publicadas no Instagram, em 5 grandes cidades do mundo, Bangkok, Berlim, Moscou, New York e São Paulo. E analisaram essas imagens também usando meios tecnológicos, como o Mechanical Turk, e chegaram a algumas conclusões baseadas nessas análises, e alguns dados nos chamaram bastante atenção, porque eles estabeleceram algumas relações. E segundo Manovich, ele acredita que esses são estudos culturais. Sim, que o Instagram pode nos revelar o social. Algo, ao analisar essas fotos que são publicadas livre e espontânea vontade pelas pessoas, elas nos remetem a uma possível análise de dados socioculturais dessas pessoas. Bom, o que essas análises dessa comparativa dessas fotos, ela gerou alguns resultados bem interessantes e em quais dessas cidades os autores, né, das fotos eram mais jovens, os que tinham mais idade, quais eram os que sorriam mais ou sorriam menos para as fotos, quais eram aqueles que posavam mais, onde havia assim, tipo, um balancear da cabeça, uma pose, digamos, para tirar as fotos. E um dos resultados interessantes que eu trouxe aqui por ter sido em São Paulo, que são que as fotos das mulheres eram mais posadas em São Paulo do que nessas outras cidades estudadas. E aqui você pode depois, ao analisar o site, e ver que realmente dados curiosos emergem desse estudo. O primeiro que eles encontraram foi de que esses selfies, que são atribuídos como uma autoimagem, nem sempre é tirado pela pessoa. Muito poucos, na verdade,
na verdade, a máquina era acionada pela pessoa. E outros nem sempre era a própria pessoa que era o objeto da foto, muitas vezes paisagem, muitas vezes animais domésticos e assim por diante. Então, mas sempre foram encontrados maior número de mulheres publicando esses selfies do que homens. Outro achado interessante é que vocês podem ver esses gráficos em formas de fotos. Então, é possível clicar em cada foto de cada um desses gráficos e você poderá ver essa pessoa, identificar essa imagem e, posteriormente, trabalhar com essa imagem. Então, este site ele é bem interessante porque eu estou agora falando estou agora me referindo a essa possibilidade do professor trabalhar com isso, porque ele vai poder acessar essas imagens e ter não só a informação coletada durante esse processo, né? Por exemplo, a idade, a cidade, se ele está olhando para cima, para baixo, ou a cabeça mais dobrada, assim, ou olhando para a esquerda ou para a direita, se a pessoa usa óculos ou não, se está com a boca aberta ou fechada, os olhos, se ele tem uma expressão calma ou mais séria ou mais braba. Então, são dados que podem, né, serem interpretados como alguma característica de determinada sociedade, segundo toda essa teoria do Manovich. Ele tem um trabalho todo voltado para essa área em que ele publica, chamado Cultural Studies ou Software Studies. Então, ele acredita que esse Big Data, quer dizer, esses grandes volumes de dados imagéticos que nós temos hoje publicados online, eles poderão nos fornecer dados culturais sobre a origem, sobre as fotos nos revelarem algumas tendências, algumas, talvez, curiosidades sobre as pessoas que publicaram aquelas fotos. Ele publicou também um livro onde ele fala sobre o Instagram e a imagem contemporânea. Então, ele está chamando de Instagramism, né? Então, essa que é uma questão que eu estou trazendo enquanto professora de arte, educação e tecnologia, ou a tecnologia fazendo parte dessa arte e educação, como olhar para essa produção que, vamos falar, nossos alunos produzem, que é uma produção de fotos, é uma produção de imagem digital, é uma produção de registro de fatos sociais que estejam ocorrendo ou na escola, ou em casa, ou em qualquer outro lugar, e que estão aí à nossa disposição para serem trabalhadas. Então, como é possível? Então, esse é um primeiro desafio, digamos, que a gente está pensando propor para a discussão nesse grupo, que é como trabalhar essas imagens, o que fazer com esse grande volume de dados imagéticos que nossos alunos produzem e nos trazem. Muitas vezes não nos trazem, mas publicam. Como trabalhar com isso? Como é possível entendermos esta realidade que se traduz em imagem hoje dentro da nossa escola? Então, seria essa a nossa primeira questão. Como trabalhar com a tecnologia que temos, com o que ela produz, e como é que podemos olhar para esta produção com esse olhar de arte educador, com esse olhar de quem quer realmente pensar nessa produção de subjetividade com o seu aluno, que ele possa trabalhar esses conteúdos de uma maneira não só de registro, mas também de reflexão sobre essa sua própria produção.